Dando continuidade, então, ao segundo vídeo de história, vamos falar dos objetivos e habilidades prioritárias para a história nos anos iniciais. Partindo da ideia de que o conhecimento histórico nos dá a conhecer o nosso passado, construímos nossas identidades presentes e decidimos como agir. Não é assim, gente? Com essas decisões, sejam sobre as representações que fazemos a nós mesmos e dos que nos cercam, sejam sobre os caminhos que queremos trilhar, individual e coletivamente, são mediadas por informações fornecidas pelo conhecimento histórico, principalmente no interior da escola. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Estamos entendendo, né? Então, primeiro objetivo: conhecer, construir conceito de tempo, espaço, passado, história, fonte de interpretação que viabilizem a compreensão dos atos, pensamentos, sentimentos dos homens através do tempo. Então, se eu pegar, por exemplo, uma fotografia antiga, então analisar com as crianças uma fotografia antiga, que espaço era aquele, o que ele está vendo que ele conhece, por exemplo, o que tem nessa foto que você não conhece, que tipo de imagem que aparece nessa foto que você não sabe que é, de objeto, tudo. Então você explorar. Eu estou falando assim de foto, mas você pode botar um vídeo, você pode botar um filme, coisas que faça ele conhecer essa questão do tempo. Tempo é esse tempo que modifica toda a estrutura da forma, modifica e vem modificando, né? Essa forma da gente ver as coisas e trabalhar as coisas. Eu não sei se vocês sabem quantas profissões que não existem mais, né? Quantas profissões que não existem mais e quantas novas profissões já estão aí aparecendo, né? Influenciador digital. Que isso? Quem pensava numa coisa dessa? Né? Designer, web designer, seja o que for, tudo vai modificando conforme o tempo que ele está. E a questão do espaço quando a gente fala localizar a criança no espaço e no tempo, é para ela entender o que está tudo no seu entorno, como as coisas eram vistas, como que era a economia, como que era a educação. Quando a gente fala da história da educação, a gente for pensar bem, a gente vai ver aí que, não sei se vocês sabem, que existia palmatória, que o professor era Deus no céu, o professor na terra. O professor tinha autoridade, o professor era a figura máxima. Mas, né, olha quantas coisas modificaram. Para a criança fazer juízo de valor, conseguir entender se aquele tempo era bom e esse tempo é melhor, ou podemos construir um tempo melhor ainda, é preciso ter essa comparação do espaço, do tempo e do espaço, né? Porque a sociedade era organizada de forma diferente. Vamos pensar na família. A família era pai, mãe, filho, filha, né? As casas tinham quarto de empregada, que a empregada era tida como uma pessoa inferior, uma pessoa da família, mas tendo o espaço dela, separado da família. Quando nós vamos pensar na escola, a escola, o professor sendo autoridade máxima, o professor tinha pedestal, a escola, o professor, ele dava aula num pedestal, num patamar maior do que o das crianças. Ali mostrava a questão da autoridade. E será que essa autoridade era realmente válida dessa forma? Ah, mas agora tá uma bagunça, agora cada um fala, todo mundo mete a mão na cara do professor, isso, aquilo outro. Então, fazer essa comparação do antes, o de agora e o que para se modificar o futuro, ele só pode pensar em modificar o futuro quando ele faz essa comparação. Não sei se é isso que se eu estou conseguindo passar isso para vocês. Então, vamos lá, continuando.
Outro objetivo. Reconhecer, comparar, relacionar semelhanças, diferença, permanência, transformações, relações sociais, culturais, econômicas e modo de vida. Falei tudo agora com você. Tem que reconhecer, comparar e relacionar o que é igual, o que é diferente, o que permaneceu, o que transformou na questão da sociedade, na cultura e na economia, no modo de viver das pessoas. Ok? O outro objetivo, fazer uso do instrumento de busca, fonte de informação e ferramenta de vinculação da informação em diferentes gêneros e suporte. Agora vamos voltar lá para o professor de sala de aula. Vamos lá, gente, eu não falei que eu ia falar um pouco sobre isso? Qual é a fonte de pesquisa da maioria dos professores de sala de aula hoje? Eu sei que vocês estão pensando aí. O livro didático, né? A internet, quando ele faz uma pesquisa de um pontinho lá, né? E não é uma pesquisa boa na internet, não é fonte boa, é uma fonte que ele achou. Ele quer falar de um determinado conteúdo, ele vai pegar lá um textinho, não sabe avaliar se é verdadeiro, se ele tem uma boa escrita, se ele tem um bom, sabe? Não consegue fazer essa avaliação. Mas a maior fonte de pesquisa do professor é o livro didático. Aí nós cometemos um erro grave, porque o livro didático, ele é um apoio educacional, ele não dá conta de tudo que a gente trabalha. Então, a gente tem que fazer uso de instrumentos interessantes de pesquisa, de fontes diferentes. Pode ser em site, pode ser em vídeo, pode ser em livro, pode ser em enciclopédia, pode ser com pessoas, morador antigo, pessoas da comunidade, fonte histórica viva. Pode ser visita num determinado local. Então, nós não podemos resumir a nossa aula simplesmente no livro didático. Aí nós como é que fala assim? Nós vamos empobrecer literalmente essa aula. Vai ser uma aula chata, porque o aluno previsível, o aluno já sabe o que você vai fazer depois e desmotivante. Agora, quando ele traz N informações de várias fontes e traz para a sala e discute e forma um conceito daquilo que estão estudando, comparando o passado com o presente e projetando o futuro, tenho certeza que a aula de vocês vai ser fantástica. Gente, quando eu dou aula de história, eu conto história. Eu adorei um seriado da Band, que falando a história da história, uma coisa assim. O cara ia para lugares que aconteceu a história, e lá ele começava a narrar. Eu não esqueci desse seriado. Tá no YouTube, deve estar. Mas era fantástico aquilo. Eu viajava, porque eu amo história. Eu amo saber a história do local, eu amo saber o que aconteceu naquele local, quem eram os moradores, como é que as pessoas viviam, por que chama desse jeito. Eu amo. Eu acho que é por isso que eu amo dar aula de história. Eu adoro contar história. História é isso, história é viva, história é vida. Ok? Então, nós falamos de 3 objetivos. O outro, criticar, atribuir valor às ações individuais e coletivas de grande significado social. É aquilo que eu falei. Quando ele vê uma atitude de um professor do passado, vê uma atitude do professor atual, o que acontece com o professor, criticar, ou seja, as duas atitudes para chegar naquilo no melhor possível, aí o aluno se torna participativo, se torna colaborativo, se torna construtor da sua própria história, da história da humanidade. Por que a gente não consegue mudar as pessoas? Por que elas não conseguem entender as coisas e sempre vão para a escola, estudam e fazem tudo ao contrário? É porque não vivenciaram, não atribuíram valor àquilo. É preciso fazer isso, gente. Não é simplesmente dar o conteúdo e virar o livro e falar, já dei essa matéria. Senão nós vamos repetir o que está acontecendo ainda nas escolas. Agora vamos falar do recurso didático, adoro. O professor
não é uma voz para a transmissão de informações, mas ele tem aliados como atividades técnicas de linguagem e vários recursos onde se processa a transmissão do conhecimento. O ensino de história é contínuo e se faz necessário atualizações de fontes, olha isso, gente, pesquisas, livros e etc. Para isso temos revistas, manuais, dicionários e a própria TICS, que é a tecnologia da informação, da comunicação e informação. E nós não podemos usar a mesma fonte todo ano, porque as coisas mudam. Existem coisas na história que não mudam, eu sei, já aconteceu, já está registrado. Mas a história está em grande movimento. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí? Nós estamos vivendo um momento histórico que antes nunca vivido por ninguém, por nós, pelo mundo. Paralisar o mundo. Vocês acham que isso vai estar dentro ou fora dos livros didáticos daqui a uns anos? Como é que as crianças vão saber o que aconteceu em 2020? Como que os alunos, os que estiverem estudando daqui a 10 anos, 15 anos, quando falar de pandemia, de isolamento social, qual o melhor exemplo para fazer isso? Falar de vírus, aquela coisa. É o que estamos vivendo hoje. O que foi feito, como foi feito, quantos morreram, quantos viveram, quais foram as soluções. Isso tudo é fato histórico que está acontecendo e que vai estar na vida dos alunos futuro. Nós estamos vivendo a história viva, a história é vida, a história é viva. Isso tudo tem que ter alguém para contar, ok? Por isso que as fontes têm que ser renováveis. Satisfação do aluno, o interesse, a autoexperimentação, o prazer da descoberta, o respeito aos conhecimentos prévios e singularidades socioculturais dos alunos, por exemplo, são noções pedagógicas bastante conhecidas que estimulam e orientam o emprego de vários recursos didáticos. Gente, eu quero falar sobre essa palavra conhecimentos prévios aqui, ó. Tô marcando aqui, ó. Essa noção é descoberta e respeito aos conhecimentos prévios. Tá vendo aqui, ó, conhecimentos prévios. Então, não há como um professor começar qualquer assunto, sem antes levantar com o aluno aquilo que ele sabe sobre o assunto e qual o interesse dele sobre o assunto, qual a contribuição dele sobre o assunto, qual a verdade dele sobre o assunto, qual a história dele com o assunto, qual é o envolvimento dele com o assunto. A partir disso, nós vamos transformar nossa sala muito diversificada, porque tem gente que absolutamente não ouviu falar nada daquilo, não sabe nada daquilo, mas vai ter gente que vai contribuir muito com aquilo. Então, é necessário a gente trabalhar isso e respeitar a individualidade do aluno, o saber do aluno. Ele tem saber, ele traz saber, ele traz conhecimento. E como ele traz conhecimento, ele tem que ser respeitado, muito mais que ser respeitado, tem que ser colocado em prática a partir dele. Um novo conhecimento se constrói ou se amplia, seja o que for. Não podemos ignorar, não podemos deixar de lado o saber do aluno a respeito disso. Eu tenho uma experiência com uma escola quilombola que eu trabalhei, onde que a história daquele lugar é uma história triste, mas ao mesmo tempo de vencedores. Foi um quilombo, foi uma doação de um fazendeiro, né, de um barão lá na época, e se transformou num quilombo, é hoje a terra quilombola lá em Areal, em Boa Esperança. E isso me fez conhecer, as crianças me ensinaram muita coisa sobre aquele lugar, sobre a história daquele povo que estava ali, sobre a história da escravidão, sobre tudo isso. Foi muito gratificante mesmo. Por isso que nós temos que preservar e respeitar o conhecimento dos alunos e colocar em prática, é claro. Agora, nós vamos parar aqui um pouquinho, porque já vai dar mais 15 minutos. E o nosso próximo assunto é BNCC para História. Supere a ideia de tem que estudar porque está no livro. Ok, gente? Então, até a próxima aula nossa.